Relacionamento é leve pra você? Ou você acredita que nasceu para sofrer no amor? Já cansou de repetir as mesmas experiências com pessoas diferentes? E aí, meninas, muito dedo podre por aí. Eu não acredito em dedo podre, pra começar. mesmo? Não acredito. A gente pode aprofundar esse papo. Mas, né, a gente sabe o que a gente caminhou pra chegar até aqui. Eu vou ficar quieta por enquanto. Sempre pode melhorar. Vamos ver o que acontece, né? Uhum. Eu sou a Mari. Eu sou a Duda. Eu sou a Dani e esse é o nosso Soul Track, um programa feito para inspirar destinos. E hoje a gente vai bater um papo super gostoso, espero eu, sobre relacionamento, sobre relações amorosas, né? E a gente convidou ela, que é psicoterapeuta transpessoal e sistêmica. E fundadora da Casa Esmeralda. Ana Salles! Olá, Oi, seja obrigada. muito bem-vinda! Bem-vinda. Que bom ter você aqui. Ana, a gente sempre começa o programa fazendo uma pergunta para o nosso entrevistado, uma pergunta bem pessoal. E a pergunta é o seguinte, eu quero que você conte pra gente uma curiosidade sobre você, algo que ninguém imagina. Ninguém imagina. Ah, Acho que eu já fui ministra da Eucaristia. Olha! Já fiz um batismo, já entreguei o corpo de Cristo junto com o Mentira. padre. Uau! Gente, essa... Isso ninguém sabe. Essa Nunca é falei na especial. Casa Esmeralda. Então, Acho que eu tenho que pronto. contar isso. olha que É. legal. Temos aqui essa sim. novidade Estamos. maravilhosa. Sim. Acho que a gente vai ter um papo bem profundo, com muitas passagens de coisas diferentes. E para começar, a gente queria saber da sua vida antes, né? Você fez uma transição de carreira, né? Bem importante. Sim. Como é que era e como é que é hoje? Sim, eu entrei no banco quando eu tinha 18 anos, né? Até falando de relação, era assim, o meu pai foi aquele que não trouxe o dinheiro, então minha mãe falou, precisa de dinheiro, pra onde eu fui? Pro banco. Então, entendi. eu Olha. achei que eu nunca ia sair de lá, porque eu sou capricorniana também, Ah, né? já tá Eu tenho tamo muito junto. anos, tenho isso, aquilo outro, Aham. viajava o Brasil inteiro, nos melhores hotéis, resorts e tal, mas o meu sinalizador foi a dor, né? Então eu não busquei a transição, eu achava que eu nem ia sair do banco, tá? Eu fiquei nesse processo de buscar dor, e aí você vai acessando. E quando eu cheguei no momento em que eu já tinha feito 3 avaliações, e o meu gestor falou, você vai assumir uma área, outra área, precisa sair de franquias, e depois de falar 3 nãos, eu falei, preciso entender o que é que tá acontecendo. Uhum. Então, de fato, eu não achei que eu ia sair do banco, mas aí entrei num processo preciso achar uma área, já vou ter que sair. E aí eu parei num ritual de ayahuasca, porque eu também cheguei num platô, assim, da minha terapia, minha terapeuta falou, já deu, esse não sei e já deu. E aí nesse mergulho foi muito mágico, assim, porque foi no meu segundo ritual, eu recebi a casa, o endereço, e o nome da sessão que eu ia fazer, e o que é tudo, eu recebi tudo. As ervas, eu vi a banheira, porque eu faço um trabalho com ofurô, né, com as ervas. E aí eu vi a banheira e tudo, só que eu conhecia essa casa. E aí a casa era de um amigo que nunca se mudou de lá, e ele tinha 50 anos e nunca mudou. Os pais deles construíram essa casa, faleceram, eles ficaram no Ipiranga. E aí, pós-ritual, eu dei uma sondadinha, né? Ele falou assim, Já vi essa você não casa. sabe, eu vou me mudar do Ipiranga, porque você não vai morar aqui. Uau. Aí eu entendi que era isso e fui fazendo as duas coisas por um ano e depois eu pedi demissão. Então, assim, eles precisaram desenhar para capricorniano. Nossa, Senão eu não ia querida. largar o banco, o bônus e todas as coisas. Aham. Mas Uau, foi incrível. assim. E aí, um dos temas que você aprofunda é muito relações, né? Relacionamento. Sim. E aí a gente se pergunta aqui, por onde começar quando a gente busca relações saudáveis? Pela Onde dor. começa? Pela dor, pelo padrão do seu sistema, né? Porque aqui a gente está numa teia sistêmica e se você quiser saber o que é que você veio fazer aqui, olha para trás, porque a gente está ali replicando. Então, começar pela dor é um sinalizador, né? Esse nome, sinalizador, olha para lá. Eu comecei assim, olhar para as minhas relações, porque eu não vivi com a minha mãe e com meu pai na mesma casa, eles se separaram com 1 ano e 2 meses. Então eu passei por todas as casas, então eu tive todos os padrões e nenhum, né? Então fiquei sem referência de várias coisas, mas com relações muito difíceis. Tinha álcool no meu sistema muito, o vício muito, tinha muita vergonha. Sou filha de camelôs, então eu também tinha vergonha disso na escola. Eu comecei pela vergonha, de fato, eu acho que foi por aí.
E também percebendo, eu lembro que eu ficava na minha avó e tinha uns testes, né, daquelas revistinhas. Eu fazia os testes e falava, sou invejosa, não tenho isso. Então, assim, o meu processo começou na infância. E aí eu percebi que eu tinha problema em todas as relações. E aí hoje eu trabalho com relações porque a gente veio guiar a partir da nossa dor, né? Então não tem muito pra onde fugir. Gente, desde a assim. infância. E aí, assim, como eu pulava de casa em casa, tinha processo de violência, era muita coisa. Aos 11 anos eu perdi um ovário. E eu tinha acabado de menstruar e perdi um ovário. Eu tinha um cisto de 3 centímetros, igual limão. E eu poderia morrer em 2 dias se eu não tivesse feito a cirurgia. Nossa. 2 anos depois, ou 1 ano depois, mais ou menos, eu tive uma coisinha aqui, que era leve, mas foi outra cirurgia. Quando eu tava com 14 anos, eu tinha uma bola aqui. E aí, a minha mãe parou de trabalhar viajando. E quando eu passei a estar na minha casa, num lugar tranquilo, sumiu. Nossa. Então, com 14 anos, foi a primeira vez que eu falei assim, cara, o corpo tem alguma coisa a ver com isso. Tá dando E aí sinais. foi pro mapa astral, revistinhas e todas essas coisas até eu chegar aqui. Nossa, que curioso, né? Então, assim, se eu olhar o álbum da minha formatura, tem uma bola aqui. E ela foi embora 2 meses depois que eu estava numa casa segura, nesse Entendendo lugar, as suas necessidades, então, né? sim, se a gente puder começar por um lugar, olha pra mãe. Ela é a gênese da escassez, né? Isso pega em vários lugares, né? Oi, mãe! Oi, não, eu fiquei Maravilhosa! pensando muito nisso, mas, bom, não sei se já começamos a abrir, assim, já... Para mim é sempre um lugar muito delicado, porque eu nunca me senti vista pela minha mãe, né? E aí, quando tu fala do corpo, eu acho que a gente traz muito uma realidade hoje do feminino. Muitas mulheres que têm, talvez, né, nessa cura do feminino, carregam sinais do corpo, né? Por exemplo, a endometriose, Sim, né? o meu cisto, né? Era um processo violento. Então, eu tenho endometriose, né? Tem outras coisas. E aí, quando a gente... A vida inteira, o corpo dando sinais, eu não entendendo que o lugar que eu deveria olhar era para minha mãe, né? Então, é muito louco. É dali que nasce tudo, né? Dali, porque a gente ganhou esse corpo, as nossas informações do pai, elas vão embora na gestação, entende? O que fica é a família materna muito. Então, assim... Se a gente olhar para a mãe e só olhar para a mãe, a gente resolve, eu acho que boa Muita parte coisa. das nossas questões. Porque se você não é vista pela sua mãe, aí você chega num trabalho, você vai sentir que não é vista, daí você se relaciona com a pessoa e você vai ser carente, pedindo para ser vista, para ser vista, e aí deixa de se relacionar. No final das contas, a gente percebe que a gente nunca se relacionou com o parceiro, né? A gente estava se relacionando com a mãe o tempo inteiro. Falaram juntas. Não, é que eu senti muito, porque eu tive no ano passado eu vivi uma situação de uma relação que me machucou muito. E quando eu saí dessa relação, eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais ia viver uma relação tão sofrida. Não, agora eu vou olhar pra isso. E eu me lembro que quando eu comecei a olhar pra isso, não demorou muito. Eu falei, gente, era minha mãe. O tempo inteiro. O comportamento, as críticas, né, o jeito que falava comigo era igualzinho à minha mãe. E a gente se confunde, porque nós estamos num lugar dual. Então, nós temos ego e temos o dentro que sente. E aí, a gente vai procurar o pai, né? Ó o ego, o olhão vai procurar o pai. Mas, no fundo, a gente vai se casar com a mãe mesmo. Olha, entendeu? Por quê? Porque o fora é a expressão do masculino que você vai buscar. Então, às vezes, aquela pessoa até lembra um pouco teu pai. Mas as emoções, o sentir é feminino, né? Então, tá sempre representando. Essa simbiose materna, eu acho que é o que tira bastante a gente da nossa expressão. Nossa, eu vou começar a prestar mais atenção nisso. Eu nunca olhei pra minha mãe dessa forma. Não, eu estou falando Eu olhei muita Mais coisa. um momento de terapia. A não ser que eu sei que minha mãe, porque ela já comunicou isso bastante, que ela tem uma questão de se sentir rejeitada. Algumas por preconceito que ela sofreu e tudo mais. Então, eu tenho um pouco isso também da rejeição, sabe? Vem da linhagem Isso eu já tinha consciência, mas eu ainda achava que tinha a ver com o pai. Inclusive, o meu pai, ele viajava bastante quando era criança a trabalho. O dia que ele viajava, eu começava a ficar com febre. A febre só passava o dia que ele chegava. E eu ainda tinha que dormir no travesseiro dele, sentindo o cheiro dele, na cama com a minha mãe, até ele chegar. Não deve olhar pra mãe, porque tava já competindo pelo lugar, Total. Muita coisa. Todo Aí eu mundo tem fiz essa terapia amiga marcada também. semana que vem?
Eu também Sabe vivi que isso, eu também tive você isso. falando isso, eu lembrei de um momento muito bonito, assim, de vulnerabilidade entre mulheres da minha família, que teve um momento que tava eu, a minha mãe e uma tia minha, a gente tava vivendo, assim, todo mundo tava vivendo alguma coisa esquisita, assim. E aí partiu da minha tia, que hoje, elas conhecem, inclusive, ela é numeróloga hoje, na época não tinha nada a ver, não tava nem mergulhando nas terapias e tal. E ela falou assim, gente, tem alguma coisa, a gente precisa olhar pra isso. E a gente fez um ritual mesmo, assim, falando assim, cara, isso tá acontecendo comigo, tá acontecendo com você, tá acontecendo com você, provavelmente aconteceu com a minha avó e tal. E a gente olhou, assim, pra essa sombra, né, porque a gente também se responsabilizou por muita coisa que tinha ali, e a gente se ajudou, sabe? E foi muito lindo, assim, a gente criou um vínculo muito profundo de relembrar mesmo, assim, momentos de abuso, de várias situações que a gente viveu. Poder falar verbalizar, né? É, Muda e falar tudo. assim, o que que é isso, né? Até coisas de competição, sabe? Que a gente olhou e falou, nossa, por que que isso acontece no nosso campo tantas vezes? E quando você falou das revistinhas, minha mãe é psicóloga, né? E ela trabalhou muito tempo com mulheres em situação de violência e tudo mais. E eu tava vivendo uma relação abusiva, anos atrás, e ela não queria ficar falando no lugar de, olha, eu sou psicóloga, eu tô te trazendo e tal. Ela falou, filha, eu fiz um cartaz aqui para as mulheres que estão vendo a situação de violência, vê se tá bom, vê como jornalista aqui se tá bom. Aí eu fui olhar, ela falou assim, ó, tava escrito que se você tivesse vivendo duas das questões que estavam ali, já configurava, né, uma relação abusiva. Eu chequei quase todas. Aí eu parei assim, aí ela olhou e falou assim, eu fiz pra você. Que maravilhosa. Ela E aí, deixou claro, você ela- chegar na Não, informação. Mas ela foi maravilhosa, sabe? Mas foi muito lindo, porque a gente teve Ah. abertura, a gente foi olhar, né, de onde é que vem, e foi olhar pra família inteira. Foi muito Sim, especial. E porque muito, tudo muito já especial. tá lá, né? E o que que a gente tá. faz? A gente coloca tudo no colo da nossa mãe e vira criança esperando que a nossa mãe mude. Na verdade, aumenta mais um pouco, olha pra avó, olha pro sistema. Tá com tudo certeza. ali. Tá Nossa, tudo ali, né? muito. E também a nossa profissão, né? Normalmente a nossa profissão, a gente salva a nossa mãe. Eu não fui salvar a minha no banco, e aí de repente, sei lá, eu tenho Ah, cliente que é verdade. cabeleireira e a mãe era e foi, aí virou professora. É outra coisa agora. Porque a primeira, a gente quer salvar o nosso sistema. Uau! Nossa, Entendeu? eu tô descobrindo muito. E é. depois você vira a chave. Então, assim, a gente age por compensação. A gente Aham. salva e depois a gente fala, Exato. agora eu já posso ir? Então, assim, normalmente a nossa primeira escolha de profissão tem a ver com isso. com algo de dor do nosso sistema. Exatamente. Nossa, E faz assim, tanto eu sou sentido. formada em arquitetura. Me pergunta da onde que eu decidi. A minha mãe, com 13 anos, olhou pra mim e falou que o sonho dela era fazer arquitetura. Olha. Uau! Então, a gente Isso eu já vai tinha me dado salvar. conta, que eu tinha feito só por ela. Exato. Exatamente. Tanto Você que eu não também fiquei na fez uma profissão. mudança, não fez? Eu fiz altas mudanças. Então, a altas compensação mudanças. também. Quando mas a gente a vai minha ver. primeira escolha profissional, gente, eu fui fazer, olha isso, eu queria viajar o mundo. E, na verdade, hoje a gente tem o programa de viagens, que, na verdade, esse era o goal. Mas eu fui fazer faculdade de Relações Internacionais, porque meu pai era, pra mim, uma figura de força, né? Eu via o meu pai, assim, como o cara forte que faz, que realiza. E aí, eu queria ter um trabalho parecido com o dele, eu achava que era isso, por isso eu fui fazer RI. Aí depois fui pro jornalismo, depois pro teatro, enfim. Mas é esse lugar, né? A gente vai transicionando até hoje, eu falo, não, é isso aqui que eu queria fazer, exatamente isso. Sim. Ana, nós três já vivemos relações abusivas, Sim. né? E nem vou entrar muito nisso agora, né? Porque senão a gente vai ficar falando só disso, né? E a gente viu que você fala bastante sobre o feminino ferido, né? Você acredita que o feminino ferido tem relação com esses abusos que a mulher vem vivendo desde sempre? Não só que necessariamente eu vivi, mas que eu também assisto as outras mulheres vivendo, ou então as mulheres do sistema que eu não sei que viveram. Tem alguma relação com isso? Tem, mas eu separo o feminino da mulher, né? Eu Sim. falo É. que o feminino é o feminino e os Uhum. homens têm feminino. Uhum. Então, quando a gente Aham. fala de relação abusiva, nesse momento onde a gente está num lugar onde a gente tem que competir, homens e mulheres, guerra do sexo, a gente esquece que eles fazem parte do mesmo lugar Claro. e tem a frequência feminina. Então, o feminino é o quê? É a nossa possibilidade de sentir o caos, a nossa escuridão, as nossas águas, né? É aquilo que a gente sente. O masculino é o quê? A expressão de tudo isso. Então, se eu tiver um feminino muito ferido, eu vou ser uma pessoa muito agressiva. Que eu era, né? Na minha infância, eu era a Wandinha, entendeu? Por conta de toda essa dor. Então,
a minha expressão vai ficando mais suave, mais sutil, mais amorosa, na medida que eu tenho coragem de mergulhar nas águas. E que não é o feminino, é só ferida, mas Sim. boa parte é, porque a gente estava desenvolvendo o que? A base, de onde veio? Sua mãe, a minha, a gente estava num lugar de sobrevivência, as mulheres não podiam trabalhar, os meus ancestrais escravos, e se a gente não tem a base, a gente não faz a outra parte. Então, de fato, agora a gente está desenvolvendo um lugar de, eu digo de segundo chakra, né? Porque a gente já saiu ali um pouco da sobrevivência, não toda a parcela da população, mas aqui onde a gente está falando, né? E aí sim a gente pode olhar para a culpa, para o medo, para a vergonha. A gente não tem espaço para olhar para isso enquanto a gente não tem o que comer, se a gente não vai ter casa. Então não tem espaço. Então eu sinto que esse lugar do feminino é a possibilidade da gente poder sentir. E primeiro a gente vai precisar mergulhar na dor. Eu digo que é igual ao videogame, né? Você vai lá nos monstros e lá no final você vai pegando as argolinhas. E a vida é isso mesmo. Tá no mesmo lugar, porque a gente tá falando do mesmo lugar que é dual, né? Eu tenho dor e luz, prazer, luz e sombra, é tudo aqui. Aqui a luz, pra gente ligar, também precisa das duas polaridades para essa luz funcionar. E para nós também. A gente precisa ter integrado pai e mãe, a gente precisa poder sentir e também expressar, e a gente está nesse lugar violento porque a gente se dividiu como casal. Você só nutre, você vai prover. E a outra parte, onde é que fica? Tem uma parte minha que quer ir para fora, expressar, e o outro também quer chorar e sentir. É verdade. Então é um processo da gente poder integrar pai e mãe, sol e lua, feminino e masculino, pra gente poder ser luz assim e poder iluminar, né? Essa luz não funciona se não tiver polo positivo e negativo junto. Uau, é igual a gente. A gente tá na matéria, né? Que a gente esquece. A gente esquece que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Com certeza. E aí, voltando um pouco, né, para as relações, a gente queria te perguntar o seguinte: por que você acha, o que você acha que está acontecendo com as relações atualmente? Porque, assim, tá difícil de se relacionar, né, em sua grande maioria, muita gente não tá querendo se entregar, não estão dispostos a se entregar, né, nas relações de verdade. Assim, você acha que tem alguma coisa acontecendo? Eu acho que o problema com vínculo a gente sempre teve, e a gente vive esse processo, então achar esse lugar de poder se vincular de novo é o trabalho da vida. Mas se a gente for olhar agora especificamente o que a gente está vivendo, até novembro de 2020 a gente está vivendo uma era mental e estrutural. Então, eu crio uma empresa, você pode me dar todos os seus dias, eu te dou dinheiro e a gente está construindo uma estrutura. A gente vai ter um filho e uma família. Você pode só nutrir, eu vou só prover, e aí a gente tirou metade da nossa expressão, né? Sim. Nesse momento, isso caiu, até a saída de Saturno, entra essa energia nova aquariana, que é indivíduo, significa que para ser individual, eu preciso ser completo, senão eu não faço esse processo, né? Então, eu sinto que esse momento que a gente está vivendo é isso. A gente vai receber muitas informações nas relações, são botões apertados lá no cosmos para a gente se mexer, para soltar a dependência. Eu acho que o que a gente mais vive hoje é a questão da dependência, né? Onde eu preciso dessa atenção, enquanto as mulheres que estão ali super fortes pagando tudo, comprando esse amor. E aí a gente vai ficando metade. Então, daqui para frente, é só paulada nas relações para que a gente possa... E eu acho que é bom, porque de fato a gente está num lugar de desenvolver comunidade, né? Espírito. E a gente está fazendo isso... A gente só faz isso se a gente estiver inteiro. A gente não faz pela metade. Comunidade. Precisa ter unidade, 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 unidade. Então, a gente vai precisar achar esse lugar. Faz uns 3 anos, no mínimo, que eu falo na Casa Esmeralda. Se você depende financeiramente do seu marido, vai resolver. Se você é carente, tem amortecedor, vai resolver. Porque 2027 tá aí. Que vai ser uma grande... É mesmo? Quanto tempo a gente tem para Uns 3 resolver anos. tudo? Gente, vamos resolver tudo com a mãe, vamos resolver não todas as resolve pendências. tudo, né? Pra resolver tudo a gente tem que morrer. Eu quero ficar aqui um pouco. Não, vamos resolver não. Vamos ficar aqui, vamos tentar ainda iluminar devagarzinho. tanto. É que eu acho que é assim. Uau. A gente tem essa mania, até quando a gente olha para o nosso sistema, de falar sobre quero resolver, curar, eliminar esse padrão no meu sistema. Não existe. A gente está dando continuidade, né? A gente olha o que faltou e continua. Essa necessidade de querer tirar
faz com que a gente fique rodando em círculos, na verdade. Nas relações e em tudo, assim. Porque é cíclico, né? Uma hora você não vai sentir isso, mas já algo te afetou, pegou um outro gatilho que você ainda não trabalhou, então vai voltar. Né? Sabe Eu que acho que a gente tem que aproveitar a jornada mesmo. Claro. Uma das coisas que eu penso, assim, atualmente eu tinha uma mania de pedir assim, que isso aqui dê certo, que isso aqui funcione, que... nas relações e na vida, né? E aí, de uns tempos pra cá, eu parei pra pensar, assim, que eu tenha habilidades e ferramentas pra lidar, né? Porque a gente não consegue evitar, a vida não tá gostosinha o tempo inteiro, não tá tudo fácil. Bom. E aí, pensando em ferramentas, né, do relacionamento, ao meu ver, a principal de todas é a comunicação, né? A gente trazer clareza daquilo que a gente quer. Eu acho que tanto em relações profissionais quanto amorosas, qualquer tipo de relação, às vezes a gente fica meio que com dedos. E quanto mais dedos a gente traz, parece que a coisa vai ficando maior, né? E eu sinto que ter conversas difíceis é um dos pilares das relações mais saudáveis, assim. O que mais você acha que é uma coisa, assim, uma ferramenta mesmo, que a gente possa levar para as relações para tentar fazer com que elas sejam o melhor possível? Eu acho que sim, a comunicação, né, poder dialogar, mas eu acho muito importante olhar padrão do sistema da pessoa que está chegando. Você não está casando ou se relacionando com uma pessoa, você está trazendo um sistema inteiro. E aí é entender se você está disposta a receber aquele sistema com tudo que ele tem. Porque às vezes a gente vai falar assim, quero você, não quero isso aqui. Não, isso aqui é isso aqui, é isso aqui, né? Então eu acho que olhar para padrão é a melhor forma. Assim, eu acho que na minha vida eu fiz muitas transformações. E olhando o padrão, falando, olha, isso já estava ali. Então, se já estava, eu preciso fazer uma outra forma. Se todo mundo está fazendo assim e só está padronizando, a gente tem que tentar de outro jeito. E esse lugar de poder contar, né, aquilo que você sente. Eu já era essa criança estranha, né? Imagina que na minha tia, eu lembro que minha tia falava assim, a gente não vai levar você que você vai fazer a gente passar vergonha. Porque eu era assim, ó. Tava ali e falava assim, essa pessoa foi embora, você tá falando mal dela? Então, assim, aos 3, 4 anos eu era essa criança. Então, ter conversas difíceis pra mim sempre foi. Mas, às vezes, a gente tem aquela mãe que negava o amor, e os meninos aprenderam a fazer isso com a gente, esse lugar de silêncio, ou seja, eles não estão se relacionando com a gente, né? E aí, quando a gente pode, como casal, falar, você tá vendo? Porque a gente, mulher... A gente quer que o outro faça o que a gente quer, né? E ele não vai fazer, porque existe um lugar ali do ser que chama dignidade. Toda vez que você pedir para um ser fazer, ele vai fazer o contrário. Então, a gente nem devia pedir. Mas a gente pode mostrar que aquela dor que ele tem é dali. Aí não é por você. Aí o parceiro se movimenta, porque ele tá vendo na dor também. Então, a gente tem que sair desse lugar do eu de faz para mim, quem faz para mim é mamãe. Parceiros constroem juntos. Gente. Tá bom, gente? Então, agora, trazendo essa parte, né, dando sequência ao feminino, juntando o feminino com o masculino, né, quando o casal, para funcionar, como você falou, de andarem juntos, como a gente consegue manter a individualidade nesse lugar, né? Eu, como mulher, já me vi muito... Não pedindo nada pra ele, em silêncio. Uau. A cara da Duda. Calma. Calma lá. Como Tela azul. assim? Em silêncio. Fale mais sobre isso. Silêncio. O nosso trabalho já é, normalmente, a gente foi desenhada para servir os homens, para fazer tudo para eles. Então, o que a gente faz? Fica em silêncio e faz o que a gente quiser. Entende? É um processo aqui. E aí, assim, a gente faz acordo, mas eu não vou ficar cobrando o outro. E você fez. É quando você fizer esse movimento, você virou a mãe dele, ele não vai fazer. E não vai mais transar. E não vai um monte mais de coisa que ele já fazia na casa dele. Todas as birras vão sobrar pra você. Então, é assim, ó. Do mesmo jeito que a gente é primeiro corpo, né? A gente primeiro é corpo. Aí, depois desenvolve a nossa mente na barriga da nossa mãe. E depois a gente sai pra fora pra se relacionar. Né? Então, é um lugar muito invisível, espiritual. Qual deveria ser a nossa ordem como mulher? Primeiro é a gente com o divino, que é a primeira ordem. Depois é você com você. Por último, o seu parceiro. Por quê? Porque o parceiro, e os homens em geral, aqui, isso é até cabalístico, né? Eles têm um compromisso de chegar a Deus, de se conectar com o invisível. Mas a gente já faz isso.
Porque Aham. a gente coloca um ser aqui, materializa, a gente já é isso. Uhum. Então, o que acontece quando a gente vai para o masculino? Para o controle, para a cobrança, para todas a gente sai da nossa principal essência. Aí ele não quer. Por quê? Porque nós somos um não pedi meio para nada. essa chegada. Então, é assim, ó, é você, primeiro você com a sua conexão, o que é que você quer, eles são a última etapa. E quando eles forem última etapa, você vai ser a primeira para ele. Entendeu? Porque de fato você não tá olhando para ele acha que ele não tem nada, ele quer Deus, ele quer o invisível, você é o caminho. Entendeu? Porque a gente já tá fazendo isso um tempão. Então, até no livro da Jornada da Heroína, ela foi conversar com o Campbell, que escreveu a Jornada do Herói, e falou: como O assim? que você tá O falando? que você tá É muito falando? bom, Ele sim. falou assim: já são grau, por que é que vocês querem ser a gente, né? Uau! Então, é como se ela falou assim: você falou que a gente não tem uma jornada, porque vocês não estão, vocês já estão lá. Então, a gente sai desse lugar. Por que a gente sai desse lugar? Aí sim, a gente volta para a infância, porque a nossa mãe estava olhando para o pai que estava chegando bêbado, ou é porque ela foi trabalhar, ou porque chegou um filho doente, ou porque ela teve depressão pós-parto e a gente ficou desnutrida no feminino, né? E normalmente os meninos foram nutridos no feminino, porque a mãe estava ali. Mãe de menino cuida muito bem. Então, normalmente a gente vem aqui via masculino com o feminino machucado e os homens estão com o feminino às vezes muito estabelecido para algum tipo de casal, né? Ou é o contrário. Então, quando a gente percebe que tem isso, a gente vai falar, ó, agora é a hora que a gente dá a mão e vira de lado. Então, você vai começar a desenhar coisas com seu parceiro que ele quer ir para o outro lado e você também quer. Por isso que a gente tem que olhar para a dor de cada um, não para a nossa. Porque quando ele entender que ele precisa pular de lado e você também, aí vira só viradinhas de chave. Entendeu? Aí a gente fica Os querendo insights ver. aqui, ó. Uau! Ana, Não, entra uma pergunta e outra, um silêncio aqui. Peraí, deixa eu digerir, deixa eu entender. bugou. Eu dei uma bugada aqui, assim, sabe? Saiu do sistema um pouco. Você está falando desse equilíbrio e tudo, né? E muito mais as mulheres mesmo, né? Do que os homens. Eu acho que tem essa necessidade de estar numa relação, né? Eu achava que era um pouco pela sociedade, por aquela crença ainda, né? Enraizada de que a mulher sozinha não está cumprindo o seu papel e tudo mais, né? Então, não é só isso, né? É muito além, Não né? é, na verdade, porque assim, ó, eu estou numa relação, eu amo as relações, mas eu sei que um dia o nosso lugar espiritual é não se relacionar com ninguém, né? Por quê? Por que a gente deseja o outro? Porque uma parte nossa tá faltando. E na medida que você se alimenta, se integra, você tem menos necessidade, inclusive de Total. transar, de se conectar De assim. Então, por que é que a gente ainda tá assim? Porque a gente não sabe se conectar, porque a gente ainda não tem essa parte. Então, na medida da conexão, a gente está permitindo que o outro te acesse, você acesse o outro. Mas se a gente for olhar em questão espiritual, a ideia é que você não precisa de nada. Então, por isso que quando a Gisele Bündchen se separou, ela falou assim, depois que a gente faz tanta terapia, a gente entende que o casamento é só projeção dos nossos pais. Porque, Olha, ela e é falou por isso. isso que tá despencando esse momento, que é estrutura, essa coisa da família, esse formato que machuca, não cabe mais, né? Nossa, essa é uma das perguntas que a gente ia trazer aqui para você, falando um pouco das gerações mais jovens, né? Que estão mostrando novas maneiras de se relacionar em vários níveis, em vários âmbitos. E você estava falando dessa coisa dessa era mais aquariana, né? Dessa entrada de aquário e tudo mais. Como é que você vê essa diferença mesmo, sabe? Essas novas possibilidades de criar relacionamentos de outras maneiras. Como é que a gente faz para acompanhar isso tudo? Porque tem muita coisa mudando, a gente busca, né, muito conhecimento, olha até pra testa fora. coisas. Só sente o que você tá querendo na tua relação O que faz hoje. sentido, né? Porque tem muita coisa. Tem E muita coisa. eu também não acho que a nova geração sabe se vincular. Sim. Estão aqui no mesmo processo, Isso é vieram legal. das mesmas mães, mas se permite questionar. A gente entrando eu na acho que é caixa de importante. isso, o formato, vou brigar com a minha família. Então eles já chegam fora desse conceito saturnino de estrutura. E aí começa Total. a cutucar a gente também a sair do lugar, né? Então, eu acho que assim, tem tanta coisa que vai acontecer nos próximos anos que o único guia pra gente, que pode assim, ó, você pode escolher sem medo, é se você ouvir o teu corpo.
Com Não certeza. tem, ainda mais porque agora a gente tá na época de aperfeiçoar a forma, é o seu corpo te avisando, é sim ou não. E também nessa questão do desejo, das relações, na medida que a gente volta pro corpo, que a gente cria conexão, a nossa intuição fica clara, a nossa telepatia também. Então, assim, se eu não tiver uma conversa real com o teu parceiro nesse lugar, você vai sentir quando ele estiver desejando outra pessoa. Então, Total. você vai Nossa. ter que tirar esse desejo de dentro da caixa e falar, e aí, o que a gente vai fazer Como é que com a esse gente desejo? faz isso? Então, precisa conversar. Pode ser que a gente vai falar, Claro. vamos segurar o desejo porque a gente decidiu, mas a gente vai ter que discutir que o desejo está ali. E o que a gente fez é falar assim, não, agora a gente está numa relação, a gente não sente mais nada. E que não é real. Claro que Porque não. quando a gente criar restrição de um pedaço nosso, a gente vai criar violência, né? E o planeta nem tá em guerra, né? Então, olha quantos Uau. pedaços estão soterrados. Que forte. Quem tá fazendo guerra? Homem. Tem muita mulher jogando bomba? Não, tem homem. Por quê? Porque eles sentem e eles não podem abraçar. E eles não podem dizer. Todos os maiores casos de suicídio são dos homens. Então, assim, estamos no mesmo barco. Ainda que a gente ache que não. Uau, e eu estou criando um homenzinho. É. Uhum. Responsa. Responsa, eu Pois falo, é é. muita responsa mesmo. Manda ele pro pai dele sempre. É a única forma de se deixar ele mais saudável possível. É, né? Ao permitir a saída, Permitir, né? aham. Não é assim, você é ruim igual o seu pai, ou, o seu pai... É assim, ó, tentar tirar a mulher do processo, porque o trabalho dele é chegar no pai. Se você Nossa, estiver olha. dizendo uma dor, um processo, transferindo para ele vai querer te salvar, Uhum. entendeu? E, nossa, Uau. existe uma dificuldade É uma ali. dificuldade. Por isso que o filho não é nosso, né? O filho é do mundo. Do mundo. Quanto é que a gente cria para que ele possa nunca mais olhar para você? Você tá preparado? Ele pode. Não é porque Oi? não é o que eu quero, né? Oi, Porque tudo bem aí? que a gente Tudo faz bem? um exercício como mãe, porque a gente tem que estar preparado para o filho ir embora, Uhum. mesmo. Nossa. Uhum. Entendeu? Isso é o mais difícil. Que a gente trouxe o filho para afagar as nossas questões, não para servir, né? Você não está servindo ele, você está servindo Deus. Você falou, Deus, ó, eu tô pronta para Tô receber um ser e deixar depois ele ir. Não, a gente Uhum. fala, eu quero tanto ser mãe porque eu preciso curar aquilo que a minha mãe não me deu. E aí você cria um filho e a mãe em simbiose e passa a querer namorar com o filho, né? Assim, nesse Sim. formato. Uhum. E aí o menino não consegue mais se relacionar com ninguém. Às vezes cria dependência, né? Porque a falta da estrutura de homem para um homem faz a dependência. É esse o lugar. Nossa Senhora, meu Deus. Meu Vamos, Deus. mais um dia Estamos- pedindo um mais- café mais com um o nosso dia, né? convidado Então, pra gente, né, fazer anotações. Então eu vou dizer Lição uma de coisa, casa. a gente é bem responsável também por o que está acontecendo no mundo, porque a gente educa, né? Uhum. Isso é muito forte. Essa coisa da dificuldade de se relacionar, né, me tocou também, né? Eu tô achando que essa terapia tá pra mim hoje. Eu ando, assim, não faz muito tempo que eu tô solteira, mas assim, eu ando com uma dificuldade mesmo em me relacionar no sentido de que, assim, parece que não tem espaço para outra pessoa na minha vida, sabe? Assim, não é que tem um zilhão de coisas acontecendo, tem, mas não é isso, porque eu sinto, em alguns momentos, vontade de ter alguém, de estar com alguém, nossa, ia ser tão gostoso agora estar com alguém, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que, assim, muito pouco tempo depois eu olho em volta e eu falo, não, mas esse sofá só cabe eu quero ele só pra mim. Aí tá, eu tô assistindo um filme, poxa, ia ser tão legal ter uma companhia assistindo, né, o gatinho aqui comigo assistindo, aí o filme acaba, eu vou pra cama, eu deito na minha cama e falo assim, cara, não cabe ninguém delícia. aqui agora. Essa É porque cama... essa é a sensação do momento, ela não vai passar por um tempo. eu Assim, acho- a gente vai ver muitos formatos. Casados, vamos morar em casa separada. Ai, Tá isso é o acontecendo máximo, cada eu vez acredito. mais, né? Eu acho super válido. Eu estou numa chácara enorme, eu falei, a gente vai construir ali um chalé ali embaixo pra gente dar o espaço. A Pra gente tem 3 respirar. metros lá, 3.000 metros, então a gente dá essa distância também, porque é importante, né? Claro. É importante. E quantas vezes, né, você dizer isso, nossa, preciso de um dia pra mim, eu, assim, quero ficar sozinha no final de semana, traz um gatilho, tipo, como se não tivesse bom, mas não é isso, né? Às vezes Não você é precisa isso. do Ó, teu quarto, A só gente isso. eu e uma parceira, a gente dorme em quarto separado. 2 dias na semana a gente dorme junto. Maravilhoso. Nos outros, não, Que porque legal. eu super sensível, eu acordava com o corpo cansado. Esse formato foi criado pra gente não expandir. Porque imagina que você precisa
regenerar a noite inteira para no outro dia poder compartilhar. Só que você dorme com alguém em cima dos seus Colado. centros energéticos e colado, e aí você já Uau. acordou com a pessoa e você tem outro tempo. Eu sou lunar, Ricardo é solar, é outro horário. Olha. Ficou muito melhor. E aí quando abre a porta assim, fala, oi. Ai, Dá uma não, saudade, parece- Você pode né? dormir aí hoje? Eu falei, hoje não, que ó, fiz muito atendimento, preciso. Então já Maravilhoso. não. Quando eles vão vir, não falam, o que? Ela não vai me escolher? Daí ele quer mais. E meu filho ainda nunca se relaciona, ele é adolescente, ele nunca se relacionou ainda, mas ele já fala isso. Ele fala assim, na minha casa, eu não vou querer quarto separado, mas eu vou querer um colchão que pegue o quarto inteiro, assim, ó. E aí, quando a gente quiser dormir longe, a gente dorme longe e nem vai lembrar que tá no mesmo quarto. Gente, que Não, maravilhoso. é maravilhoso. Tá aí um negócio, um E colchão eles já gigante, tá sabem, aí, ó. eles já estão chegando mais já com as informações. Muito É. mais. E você falou da maternidade, é que a maternidade traz a sensação de completude. Então, Muito, normalmente né? as salvadoras, qual que é o caminho dela? Não tô falando que você é salvadora, não. Tô falando que é o meu trabalho. É assim, a gente usou a nossa energia sexual para conquista. Então, a gente aprendeu a sensualizar, a gente aprendeu a fazer esse processo todo. Claro. E aí a gente faz isso. Então, não quero ficar sozinha. Então, daí a gente se arruma e a gente coloca toda a nossa frequência para esse lugar. Quando a gente se casa, o que acontece? Mudou o motivo, porque você já atingiu o seu objetivo. É. Usar a energia sexual para uma finalidade de não conquista. ficar sozinha. Uhum. Agora precisa de conexão. Aí agora o nosso ser vai olhar onde? Qual foi a minha primeira conexão? Minha mãe não me olhou, traição. Nanana. Daí a gente faz tudo para separar. E muitas vezes, nesse processo, quando a gente está muito ligado à nossa mãe, muitas vezes a gente se separa, pega o nosso filho e fala, cuida, tô indo trabalhar. Ou seja, esse processo É. mostra que você está casada com quem? Entendeu? Gente, Uau. tá só fazendo assim, ó. Parece uma conversinha em espiral que tá só aprofundando e soltando, trazendo mais lembranças. Porque daí a gente vai precisar ressignificar isso. Por muito Claro. tempo na minha relação eu falava, caramba, tá tudo bem, eu não tô achando um tédio, eu não tô tendo nenhuma libido. Daí eu fui perceber que era porque eu fui ensinada numa relação conturbada, onde você beija e briga e isso é amor. E quando você vai dissolvendo esses nós, você fala, tem alguma coisa estranha. Então, a gente também precisa se trabalhar, ressignificar o gostar. Do que a gente gosta. Porque paixão é trauma, né? Paixão é Sim. trauma. Paixão é Isso trauma. é Fala disso. magnetismo, né? Fala sobre isso. Você vai encontrar alguém que vai trazer exatamente as informações que você precisa para olhar para isso. Então, é um imã. Então, não é paixão, é trauma. Porque também, de fato, aqui não é para isso que a gente está aqui. A gente veio para a elevação espiritual, né? A relação é só um instrumento. E a paixão é para dar uma segurada e a gente ficar ali um pouco, né? E aí, na hora que chega na hora do vínculo, daí a gente grita, não. É isso, acho que é uma coisa importante, né? Quantas vezes a gente não escuta alguém falar assim, ai, mas então, é legal, tá gostoso, mas assim, não tô apaixonada, não tem aquela coisa, né? Como se tivesse essa correria mesmo, pra sentir algo, tipo, avassalador e forte. E muitas vezes você tem uma conexão sexual muito grande, e aí isso até fala assim, não, nossa, tá rolando, e você se distrai de coisas que realmente são importantes. Eu gosto de falar uma coisa que muita gente não gosta de ouvir, mas eu falo muito assim que o amor não é o suficiente. Não. Não é, assim, e muitas vezes que eu falei isso, as pessoas assim, nossa, não, mas o amor supera tudo. Não é. Não. Do que Não que é eu mesmo. preciso? E cada vez mais isso faz sentido pra mim, sabe? É porque a gente nem sabe amar ainda, né? Pois é, A estamos gente tá engatinhando tanto, fazendo né? assim, ó. Se a gente tá num grupo, todo mundo é desse grupo, não cabe mais ninguém, não é amor, você tá se relacionando com você mesmo. Aí você tá com esse parceiro, ele tem que fazer o que você quer, não é amor, Isso, você eu quer ia se relacionar falar. com você mesmo. Um amor Já de tá moeda de... podendo abrir o espaço pro diferente. Exatamente. Né? Quando falam um amor de moeda de troca, eu escuto muito isso. Assim, eu fiz isso por você, agora você tem que fazer isso por mim. Isso Nossa, não é sim. amor. O amor você tá fazendo, não esperando nada em troca. E é muito engraçado que já faz um tempo que o meu psicólogo me passou um dia um livro, eu não vou lembrar o nome, mas eu tinha que ler sobre essa questão do amor romântico, que também é uma questão que trazem muito hoje, e o quanto a gente fica iludido e criou uma história em cima disso. E ali falava como nos tempos primórdios, que eu nem vou tentar dizer onde, porque eu vou falar besteira, mas antigamente a paixão era tratada como uma doença.
do tipo, se você está apaixonado, de fato, se você está apaixonado, precisa, ao invés de querer ficar com aquela pessoa, não, vou me afastar e entender o que essa pessoa despertou em mim e me curar disso, porque na verdade ela te deixa um pouco meio cego, né? Assim, meio. Olha como a gente tá doente. Porque a gente, quando tá apaixonado, não é uma coisa. Mas a gente adora. Desregula os nossos hormônios, não faz bem pro nosso corpo, a gente fica ansioso. É trauma. Paixão mas é trauma. Gostoso de sentir. É gostoso. Gente, eu nunca tinha ouvido isso. Porque é familiar, tem informação nas suas células dessa pessoa. É um lugar conhecido. Entendeu? Você vai buscar. E eu não sei vocês, mas eu comecei a perceber isso, acho que ano passado, como eu vivi essa história que me fez mergulhar muito em mim, assim, eu fiquei mais de um mês sozinha, morando completamente sozinha numa cidade no litoral do Rio Grande do Sul, que é uma cidade pequena, não tinha muito movimento, era eu comigo mesma, eu só saía pra ir na academia e voltava, acordando com os meus pensamentos, né, fazendo muita terapia, porque eu falei, eu não vou voltar pra esse lugar, mas ficou muito nítido, não só essa história que eu vivi ano passado, mas as anteriores, as dores muito parecidas com as minhas, né? É muito exatamente assim, né? O quanto, na verdade, essa paixão vivida foram as feridas se atraindo, né? As feridas que se beijaram, feridas, assim, né? Exatamente. E na verdade, assim, ou a gente vai sustentar lá como as mulheres na Índia, nos casos, sem se relacionar, elas constroem aquele amor. Ou a gente vai desenhar isso aqui, ou a gente vai vir via paixão e falar, tá vendo isso aqui que tá doendo em nós dois? Vamos resolver? Porque não tem saída, né? Em algum momento a gente vai resolver. E também tem gente que não resolve também, não, né? Já percebemos. Pois né? Não dá pra fazer tudo nessa vida. Não dá pra fazer tudo. Você sabe que é curioso, né? Quando eu terminei essa relação abusiva, né? Que inclusive a gente leva muito tempo, né? Pra perceber que tá numa relação abusiva, é uma coisa muito doida, né? Uma cegueira, né? E aí depois disso eu comecei a buscar várias terapias e tudo mais pra enfim, sarar daquilo. E eu fui fazer constelação. Foi a primeira vez que eu fui fazer constelação familiar, querendo constelar o meu ex. Porque eu queria sarar dele. Vamos sarar da relação. Vamos curar ele. Tira essa dor da minha vida. Cheguei lá, assim. Culpa dele. Eu quero sarar disso que eu passei com ele e tal. E aí a constelação começou, né? Aí foi começando, a consteladora virou pra mim e falou assim... Você vai constelar sua mãe. Viu? E eu assim, como assim, minha mãe? Não que tem tem nada a ver com isso. Nossa, eu fiquei maluca. Tem Eu falei assim, não tem tudo nada a a ver, tô ver. perdendo meu tempo aqui, não sei o quê. E, cara, desde então eu venho sempre constelando a minha mãe. E é muito louco, porque eu e minha mãe, a gente tem uma relação maravilhosa. Sabe, assim, olha só que curioso, né? E a gente... E eu tô sempre... lá vem. Eu não vou falar nada, só vou rir e falar, vamos lá na Casa Esmeralda. Eu vou. Vamos chamar as nossas mães, vamos todo mundo. Mas é muito louco, porque eu demorei pra... Tipo assim, eu tinha um grude meio grande com a minha mãe, mas eu sentia que a gente nunca... E eu ainda tenho uma questão, que eu tenho uma irmã, e pra mim elas são muito mais conectadas do que eu e a minha mãe, né? Eu acho a minha irmã mais parecida com a minha mãe. E eu sempre fui muito diferente, então pra mim a minha mãe não entendia muito a minha diferença, ela queria muito que eu fosse que nem ela, assim, então eu não me sentia vista por ela. Depois que eu comecei a enxergar isso, ano passado, teve uma fase que eu quase senti uma raiva dela. Assim, né, tipo, foi tu que causou minha dor, mas assim, nunca falei isso com ela e hoje eu tenho consciência de que não. Teve um momento que me marcou muito, que foi acabei convivendo muito mais com ela agora quando eu fui pro sul, porque eu tava na casa dela na praia, de vez em quando ela ia lá, e ela tava muito preocupada comigo, né, a mãe querendo cuidar da filha, e eu voltando pro colo quase, assim, né, mãe, você tá me devendo cuidar de mim, assim, quase isso, inconscientemente. E aí teve um dia que eu tava conversando no café da manhã, e ela começou a falar da minha avó. E ela começou a falar da minha avó como se a minha avó não visse ela. E aquilo ali mexeu muito comigo, porque eu olhei, gente, minha mãe sente a mesma coisa que eu sinto com ela pela minha avó. Eu tomei meu café, levantei, eu me lembro que eu fui pro quarto, eu chorei muito, assim, porque eu pensei... Já constelou. Esse choro é uma olha só, liberação. não, eu chorei muito porque foi um momento que muita coisa clareou na minha cabeça. A primeira foi... Talvez o que me incomodou a vida inteira de não conseguir me sentir encaixada na minha família seja algo que eu devo admirar em mim. Porque eu me recriminava por isso, assim, né? Qual o erro, né? Qual é o meu problema? E se eu tô tentando sair dali, na verdade, eu estou talvez tentando quebrar um padrão. Eu estou incomodada com aquilo, eu nunca aceitei isso e eu tô tentando encontrar o meu lugar.
e eu tô enxergando coisas que talvez a minha mãe carrega há muito tempo, que a minha avó carrega há muito tempo, que vem da minha bisavó. E aí aquilo ali mexeu muito comigo e acho que foi a primeira vez em muito tempo que eu senti orgulho da minha história, assim. Sim. Foi muito E forte. também porque a gente só se diferencia quando a gente pertence. Claro, Não tem com como, certeza. né? É Então verdade. você precisou se ver ali, somos iguais nisso, então agora eu posso ser diferente. Porque a gente olha tem só. medo de perder pertencimento. Olha só. Então, como eu vou ser totalmente diferente? Não, vamos ficar aqui nas dores, daí a gente fica no inocente. Eu vou lidar com a culpa? Não, vamos todo mundo padronizar aqui, que todo Uau. mundo fique inocente. Olha Entendeu? Então, só. primeiro a gente precisa se ver igual. Identificar. Pra depois a gente conseguir sair. E aí, olhando pra nossa avó, né? A gente é muito mais a nossa avó do que a nossa mãe, né? Então, se você quiser saber do que você tem medo, aí você olha pra tua Da avó. avó. Porque você tem as águas da tua avó, né? A gente tem as águas da nossa avó. Por isso que a nossa mãe, em algum momento, rejeita a gente. Porque ela não tá Uau. olhando pra gente, ela tá olhando pra mãe Pra dela. mãe dela. E é assim, ó, não tem Uau. pra onde correr. Rejeitou a avó, vai rejeitar a filha. Aí não tem como rejeitar filho. Então a sua mãe vai ter que trabalhar tudo que ela não trabalhou com a mãe dela na medida que ela vai ali. Ou às vezes ela vai embora. Tem mãe que não dá Gente, viver conta. É Que um loucura. processão. Né? Estar Não. aqui é um processão. E as fichinhas caindo É. aqui, né? Sim. E assim, né, quando a nossa mãe engravidou, já existia um ovário ali, um óvulo com informações de quem? Da nossa avó, porque a gente não troca, né? Então, a sua filha já tem os óvulos da sua mãe. Então, quando ela nascer, você vai falar, mãe, tudo aquilo que ficou pendente aparece, né? Uau. Porque não dá pra deixar pendente. É tudo nosso, né? Eu acho tão interessante que a gente tá falando isso, né, em relação à família e a parceiros amorosos. E aí tem uma coisa que eu percebi nos últimos tempos, né, o quanto quando a gente começa a olhar todas as relações com tanta importância e descentralizar o amor romântico, como a vida pode ser muito mais gostosa, né? Eu sempre tive amizades muito profundas, eu tenho muitos amigos que moram em outras cidades ou outros países até. Eu tenho um ritual meio de tomar café da manhã online com alguém, assim, que tá longe, sei lá, minhas amigas da Bahia, de fora, eu faço muito isso. E eu cheguei num ponto de me sentir muito nutrida, com amor mesmo, mas de outros lugares, sabe? E perceber que eu podia buscar coisas que eu buscava em relacionamentos amorosos em outros lugares, porque senão fica muito pesado. Se você coloca, vou me relacionar com alguém e eu espero que essa pessoa me nutra, né? Muito. Então eu tenho até um grupo das minhas amigas que um dia eu passei por uma situação bem punk rock, assim, espiritual, e eu falei assim, era help espiritual das manas, né? Eu coloquei assim, juntei umas amigas e o que eu traria pra minha relação, que eu tava vivendo naquele momento, eu não dividi com meu parceiro naquele momento. Eu falei assim, amigas, eu tô precisando disso daqui, sabe? E foi muito especial. E mesmo assim, sei lá, uma conchinha de um amigo, de uma amiga, assim, sabe? A gente fica trazendo isso pra outra pessoa. Até essa coisa da conchinha, eu tenho um amigão, assim, que tinha uma época que eu tava nessa, assim, que eu precisava achar uma relação e tal. Aí ele falou assim, o que você realmente precisa? Aí eu parei e fui pro corpo. Por isso que eu tô falando, porque eu achei muito inteligente você falar do corpo, assim. Eu falei, peraí. Eu falei, amigo, eu precisava de uma conchinha. Ele falou assim, então você não precisa de um namorado, você precisa de uma conchinha. A gente deitou no sofá e ficou ali, tipo, meu amigo, sem nenhuma malícia, sem nada, sabe? E eu falei, uau, como pode estar muito mais perto, e precisa né? dividir, né? Por exemplo, eu tenho Precisa Vênus em dividir. Sagitário, eu gosto de dar risada, eu dou alto, sou da Moca, meu parceiro, ele é um aquariano, virginiano, e assim, não é com Nossa, ele que eu vou dar não as é com maiores ele. gargalhadas, aí eu É não vou me isso. relacionar com ele, eu tenho as minhas amigas, e a gente se nutre. E aí, falando de feminino, pensa só, se tudo que a gente foca expande, se a gente precisa lidar com o feminino, estar com mulheres, a gente já está expandindo o nosso campo feminino. Total. Eu cresci com a minha avó numa igreja que dividia homens e mulheres, né? Então, no início, eu ficava achando bem ruim. Mas adulta, eu fui entender esse lugar mais filosófico de por que essa divisão? Porque se junta e cresce num campo. Não é para não se relacionar, é porque você volta para casa brilhante, cheia de energia feminina nossa, para não pensa compartilhar. Então, a nossa conexão com as mulheres é muito importante, como o nosso parceiro precisa estar com homens. Para ele poder transbordar naquilo que você quer, na frequência. Não dá para viver só nós dois. Olha, que interessante, Pra mim não né? funciona. Pensar assim. E também o acordo, né? Eu e o Ricardo, a gente sempre faz acordo. Daí no acordo dele, só tem o surf, eu falo isso aos amigos. Ele é um eremita, não é importante pra ele.
Pra mim imagina se eu fico esperando ele porque eu não fiz um Socorro. acordo, eu nunca vou me nutrir também. Uhum. Então, perguntar é bem-vindo, né? Uau. Adultos fazem acordos, É, crianças os acordos- recebem prontas. E assim, ó, isso é bem importante. Se você não sentar e desenhar as cláusulas do seu contrato, você está trazendo do seu sistema sem mudança nenhuma, tá? Então, pensa só, quando a gente entra numa empresa, o que acontece quando a gente entra numa empresa, vai abrir uma empresa Desenha. com sócio? A gente não define tudo que precisa? Aham. É a mesma coisa. Porque senão você vai trazer que história de quem? Do sócio, sei lá o que ele Uau. fez. Não tá Aham. acordado. E lembrar que os acordos sempre podem ser revistos, né? Eu sinto Sim. que as pessoas têm muito medo de fazer um acordo. agora com esse momento. Não, total, porque Gente. você faz um acordo e às vezes a gente fica com essa sensação de que é Muito. pra sempre, especialmente Não, pra essa muito. história do amor romântico, né? Uhum. Então, assim, hoje, né, do que você precisa? Eu já tive uma relação muito maravilhosa nesse sentido, que era assim, olha, qual a sua necessidade agora? Falei, amanhã pode ser outra. Uhum. E aí, provavelmente, essa mudança de acordos vai trazer gatilhos, Sim. né? E aí, assim, estar numa relação não quer dizer não trazer questões para serem discutidas, é sustentar o campo para sentir, sei lá, tudo o que vier a partir daquilo que a gente trouxer, né? Aham. Então, lembrar de Eu queria que a gente pode já tivesse sido reformular. desenhado sem acordos. Não tem nenhuma regra. É, né? Sabe por É. quê? Porque eu não queria ter a preocupação de me preocupar com isso. Ó, eu É posso isso. sentar aqui e querer escrever um livro 2 meses e não olhar pra você e tá tudo Aham, bem, não e tem tá que me tudo certo. preocupar. O que você vai fazer se você tá com desejo? Problema seu. Não tem nada a ver Né? com A isso. gente ainda não tem esse desenho, meu parceiro ainda não está aberto para isso. Eu vou lá tentando. E assim, Vamos não é porque eu desenhando. sinto vontade de sair com ninguém, de fato. Sim. É porque eu sinto vontade de não ter este problema dentro da minha cabeça. Tá. Ponto. Aham, exato. Porque na hora que a gente sentir vontade, a gente vai sair e sentir com contrato ou sem contrato. Então, por Total. quê? Pois Uma é. coisa que precisa vigiar não é natural. Uhum. Uma né? coisa que É. precisa vigiar não é Não. natural. Pois Vou é. precisar de Nossa. um tempo para elaborar Daí ele isso fala, e daqui. por que você quer isso? Eu falo assim, porque eu não quero me preocupar. Às vezes eu quero entrar numa conexão. E se eu quiser ficar 6 meses sem ter relação sexual? Eu tenho uma vida que vai ter 80 anos. O que são 6 meses? Eu não posso nem me experienciar o que eu vou fazer com essa energia. E aí, ele vai É. fazer o quê? Se eu quiser, eu tenho esse desenho meio Aham. de ficar no sacerdócio, Então, entendeu? pois é, isso Maravilhoso. O é, que vai acontecer? então você não pode se relacionar. Aí ele vai porque- falar, mas eu não quero fazer 6 meses. Aí eu vou falar o quê? Então eu acho que Uhum. essa estrutura precisa ser colocada ali, né? Claro. Que Pra interessante, conversar e muito bom. discutida. Vou lembrar Claro. disso quando eu começar a me envolver com alguém de É, novo. porque eu tô essa coisa fugindo. desse medo de traição faz com que a gente não queira nem conversar. Os homens falam, não quero falar. Por quê? Aham. Porque vai abrir uma caixa, que vai mexer em umas É, questões. muitas não, coisas. não é isso. Sobe um pouquinho mais, abre mais, sai do Uhum. basal, do sexo, sai desse lugar. Eu Uhum. posso querer não falar com você por 6 meses e com ninguém, porque eu vou entrar numa cabana. E eu não vou poder fazer isso porque eu tenho uma vida que vai ter 80 anos, eu só quero 6 meses. Aham. Entendeu? Então acho que a gente tem que estar disposto, né? Ana, é muito bom Eu te tô ouvir, aqui mas eu assim, tô ó, querendo saber o que é, maravilhoso. que você conte pra gente melhor. O que é a Casa Esmeralda, Isso, por o que favor. você oferece na Casa Esmeralda, porque eu já quero até saber o endereço. Depois daqui, você tem alguma coisa para fazer? Já pode, né? Todo mundo Vamos a dar Casa início. Esmeralda Cafezinho na chegou Casa Esmeralda. nesse processo pra mim há 5 anos, né? Agora eu tô com um espaço terapêutico aqui na Vila Madalena, mas que eu não tô quase ficando porque eu comprei a chácara. Então, assim, eu tenho uma plataforma para mulheres onde eu dou curso, onde a gente faz terapia, porque eu guio um grupo também sobre codependência, porque as mulheres são muito codependentes, né? E tem um atendimento, que é essa sessão que eu canalizei, que daí tem som, porque as mulheres pensam muito, eu preciso tirar vocês do cabeção para ir pro corpo. Então, eu uso o som, a respiração, o furor e a terapia sistêmica num misturado ali de mediúnico. Tá, bem Maravilhoso. sensível. Esse olhar, tipo, tá bom, E vamos. aí, em algum momento, eu guio a medicina também individual, né? Porque da onde eu vim tem muita couraça. Tá. Só a ayahuasca pode falar assim, vamos tirar esse cal que tem aqui pra você poder viver. E aí foi muito importante pra mim. Então,
tudo que a gente tem como ferramenta é uma ferramenta para nós, né? Então, vez ou outra, eu faço rituais com ayahuasca também. Individuais. Individuais. Uau. Talvez assim eu tivesse Individuais. coragem. Individual, Uau. porque eu sou uma pessoa com todos os meus centros de energia abertos. E aí eu percebia que eu ia no chá com muita gente e eu ficava acessando várias coisas que não eram minhas. tuas. E aí, sabendo que as minhas clientes também são assim, eu falava, vamos só eu e você. Nossa, que porque daí a interessante. gente Eu entra nunca no vi essa campo proposta ali. individual. É bom, né? Fica bem preciso. É como se você sentasse, pegasse um controle, ligasse na série da tua vida e assistisse o capítulo que você precisa. Eu ia falar isso agora. Eu É cirúrgico, né? já, né, experimentei, né, 2 vezes, já vivi esse processo, e a primeira vez foi muito engraçado, porque a hora que começou, né, o processo, parecia que alguém tinha falado assim, colocado uma lousa e falado assim, olá, bem-vindo à vida de Mariana. Isso daqui aconteceu por causa disso, isso daqui. E eu fiquei assim, ó, falei, gente, não sei o que, mas juro, foi engraçado, doideira. era nesse sentido, era tipo, eu vi uma pessoa com uma régua falando aqui, tá, e voltando em várias questões e me explicando, mas assim, né, um Sim, tapão na cara, e eu sim. assim, tá, ok, mas foi muito importante. E antes de começar, uma amiga minha tinha me falado assim, toda vez que chegar num lugar interessante, pergunta assim, por quê? Por quê? Por quê? Que dá para aprofundar cada vez mais. E foi uma experiência assim muito É transformadora. mágico, né? Foi maravilhoso. Então, de fato, tirou um pedaço gigantesco do meu corpo e aí eu pude sentir de novo. Então, é uma ferramenta para mim também. Uau, eu ainda não Nossa, tive, que já tive muita legal. vontade. Não teve coragem. Ainda não tive Eu também não. coragem, mas na época que eu tava com muita vontade, eu falava assim, eu preciso agora acessar espaços em mim que o que eu já conheço não tá acessando. Talvez seja Pode o- ser, e a ser. respiração chega no mesmo lugar, tá? Então, nossa, mas Total. foi isso que aconteceu. Aí eu comecei a trabalhar com a respiração somática e eu falei assim, gente, mas pra que eu preciso de ayahuasca? Não estou precisando. E assim, nossa, chega, Ela né? chega muito. E assim, Nossa, eu como eu fiz amo. pós em psicologia transpessoal, né? Daí o Groff, a mulher dele, ele era do psicodélico e ela era da respiração, né? E ela fala, você vai lá, mas você não mantém. E a respiração faz se abrir no corpo e ela sustenta. Então, de fato, é isso mesmo. A medicina, ela é incrível, ela vai fazer uma limpeza, mas ela te mostra e fala, vai lá e pega. Quando você desce, você tá no mesmo lugar pra você ir fazer. Isso, É. tem que ir. Entendeu? Ela não vai tirar o seu poder. Claro. E como a respiração, você tá aqui na matéria e você, com você já tá abrindo o espaço, você já tá Sim. fazendo. Nossa, eu entendeu? já tive visões, tipo, É muito poderoso. maravilhosas. Que lindo, Bom, né? gente. Ah, não, É aquele não momento quero. que a gente chora agora. Ai, eu tava assim tímida, mas foi ótimo. Tímida? Essa sua Eu versão sou tímida? tímida. Então tá bom. É que eu nasci na Moca, então é assim, a gente grita. Ai, gente, Referências. sério, não, foi incrível, Eu ótimo. amei Assim, eu acho também. que todas vocês, eu me senti muito mexida, até buguei em alguns momentos. Eu também. Mas olha, Eu foi muito sei. incrível, muito, Tô com um muito monte de mesmo. coisa pra Pra lidar perguntar agora. Depois eu te ligo. Tá bom. Eu amei também, obrigada. Muito obrigada, Obrigada. realmente. Foi muito especial. E parabéns pelo trabalho também. A gente Sim. com certeza vai conhecer o espaço, porque a gente ficou muito curiosa até também com Sim. com o teu trabalho, com as terapias. Vai E ser muito bom. vamos lá. Vocês. A gente quer agradecer muito mesmo por você ter obrigada. aceitado Obrigada. o nosso convite. E a gente quer agradecer também a você que estava assistindo a gente até agora. Eu sou o Track, vai ficando por aqui. Mas logo a gente se vê de novo. Daqui a pouco a gente volta, mas eu queria dizer aqui, na verdade eu queria provocar um pouquinho vocês para pensarem, né? O que você pode fazer na tua vida hoje para que a sua relação fique mais autêntica? E se a gente puder ter uma palavrinha da nossa convidada final, assim, o que você acha que faz uma relação ficar mais autêntica? Falar a verdade. Uau. Não importa o quê. Então, ó, pergunta final. Você anda falando a verdade nas suas relações? Você anda sendo sincero com você e com os outros? Com essa, eu Ficamos me por vou. aqui. Beijo e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima.